Política do dia, chegando com muita informação dos bastidores do que está repercutindo no estado do Piauí, no Brasil, mundo afora, quando o assunto é política nesta quinta-feira. Comigo neste quadro, Edna Maciel. Boa tarde. Boa tarde, Lívio, João Magalhães. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda, João Magalhães. Seja bem-vindo também. Boa tarde. Olá, Lívio. Boa tarde para você, para a Edna e para os telespectadores do Dia News. Hoje foi o último dia de oitivas de empresários na CPI do transporte público de Teresina. Vamos acompanhar os detalhes de como aconteceu este encontro na manhã de hoje lá no Parlamento Municipal. O primeiro a ser ouvido pela CPI na manhã desta quinta-feira foi o empresário Nilo Campelo Neto, da empresa Transporte Teresina. Questionado pelo presidente da comissão sobre repactuação da dívida com a prefeitura e interesse em dar continuidade aos serviços de transporte público na cidade, o empresário respondeu afirmativamente, mas que a empresa só tem condições de rodar com o pagamento da dívida. Após a oitiva, o representante da Transporte Teresina evitou falar com a imprensa. Você quer dar seu depoimento ou não? Não. A gente tem que respeitar também, ele não quer. Você tem que entender também, ele não quer falar, entendeu? Hoje também foram convocados para prestar depoimento na CPI os representantes das empresas Viação Santana e Transfácil. A assessoria jurídica do CETUT reiterou que, se não for encontrada uma solução para o pagamento da dívida pela prefeitura, o sistema pode parar. Nós vivemos hoje um estrangulamento do sistema com a falta do subsídio. Nós temos valores de um acordo Covid de 2020 que não estão sendo pagos regularmente, né? Só no valor de 26 milhões só foram pagos 5 milhões, e nós temos 21 milhões em atraso, e nós temos todas as parcelas em atraso também do mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio desse ano, pendentes sem repasse. O relator da CPI, vereador Enzo Samuel, afirma que a comissão seguirá todas as etapas previstas para chegar a um instrumento que deverá embasar a solução para o colapso do transporte público da capital. Hoje existe, você percebe, um grande sofrimento. São trabalhadores de algumas empresas que não estão recebendo, usuário reclamando por demais do sistema porque não tem ônibus, quando tem são ônibus precários, empresários alegando que da forma que está não dá para continuar porque tem valores a receber e a prefeitura contestando esses valores. Então o que a gente quer é poder chegar a um equilíbrio que inclusive o contrato de licitação ele tem essa previsão, para que possa ficar bom para todos. Eu quero até usar aqui uma frase que era utilizada pelo saudoso prefeito Firmino Filho: enquanto não estiver bom para todo mundo, não vai estar bom para ninguém. Edna Maciel, mas parece que está cada vez mais impossível as questões ligadas ao transporte público de Teresina estar bom para todos. Nunca teve bem para a população? É isso que eu estava aqui pensando enquanto finalizava aí o VT. Não está bom para ninguém há muito tempo, né? Porque a população é a que precisa diretamente desse transporte. O usuário que vem aí há mais de 25 anos sofrendo com esse transporte coletivo, com o transporte público, que é de seu direito, que é do direito de ir e vir, que nós tanto temos batido aqui no Dia News, né, das respostas em relação aos números, aos depoimentos, às propostas. Então, assim, realmente, vereador, não está bom, mas não está bom há muito tempo para todo mundo. E hoje houveram os questionamentos, principalmente do presidente da comissão, que parece já assim estar cansado de perguntar para os empresários quanto à receita, quanto aos números, quanto a dados que se esperava que nessa CPI fossem divulgados, né, para que pudesse fazer mais uma vez comparativos com as planilhas de cálculos, com o que se deve, com o que se tem que pagar e como que se pode fazer daqui para frente. O que o usuário quer é isso, uma resposta. E eu acho que a população inteira, nós todos esperamos que essa CPI realmente, além de apresentar respostas nesse relatório final, apresente propostas, que se renegocie dívida, que se arranje uma nova maneira de fazer o transporte público aqui em Teresina, mas que se resolva. Ninguém espera que pare transporte, não. Já está meio que parado, né? Era justamente esta minha observação para João Magalhães. João, pouco que a gente realmente observa pelas ruas de Teresina, o sistema já parou. Sem dúvidas, Lívio. Imagina, então, para aquele cidadão, trabalhador, que precisa utilizar o transporte público coletivo, porque é o mais acessível para ele,
precisa enfrentar esse desafio diariamente para chegar ao trabalho, para ir uma consulta médica, enfim, realmente não está bom para ninguém, mas para o usuário já faz muitos anos que não está bom. O que a gente critica no que diz respeito ao trabalho da CPI, aliás, na verdade, pelo posicionamento que os representantes do CETUT vêm apresentando na CPI, é que a narrativa é a mesma, né, das empresas. Não há condições do sistema voltar à normalidade, ou pelo menos melhorar, sem uma participação efetiva do poder público através do subsídio. A grande questão é em relação a qual é o percentual, qual é o valor desse subsídio. A gente não tem observado a transparência necessária, a transparência suficiente por parte das empresas em demonstrarem ali as receitas que elas obtêm e de como é que há um planejamento de receitas para os próximos meses e também o que aconteceu nos últimos meses. Isso, sem dúvida nenhuma, atrapalha a discussão. É preciso que a CPI chegue a um ponto de dizer, olha, o valor da passagem autorizado pelo S-Trans é R$ 4,00, mas o custo operacional da empresa, para que ela cubra esses custos, ela precisa cobrar valor X, então o valor do subsídio precisa ser esse percentual aqui. Mas isso precisa ser uma coisa muito transparente. É por isso que a gente cobra que o relatório seja embasado com informações técnicas. E isso a gente não tem observado exatamente pela falta, não sei se de vontade, mas no mínimo uma falta de transparência por parte das empresas de apresentarem relatórios detalhadamente, onde indiquem e embasem o documento que vai ser promovido, né, que vai ser relatado aí pela CPI. Sem essa credibilidade nesse instrumento, a gente não vai ter como avançar muito no que diz respeito a procurar soluções, até porque o poder público precisa ser provocado, precisa ser informado a ele qual o valor do subsídio e aí essa discussão, se aceita ou não, isso vai ser numa outra seara, provavelmente na Justiça. Mas João Magalhães e Edna Maciel, a partir da próxima semana, como bem informei ao chamar essa reportagem, nesta quinta-feira, hoje, encerraram as oitivas, as escutas dos empresários. A partir da próxima semana, nós temos um convite aos gestores e ex-gestores da S-Trans aqui ligados ao transporte público de Teresina. João e Edna. Edna, vamos começar com você. Você acredita que essa característica dos próximos a serem ouvidos podem contribuir com aquilo que ninguém quer, a politização da CPI do transporte público? Pois é, até aqui nós ouvimos todos esses representantes dessas instâncias, os empresários, ouvimos vários depoimentos, escutamos o clamor dos trabalhadores querendo também participar, o que ainda não ocorreu, né, de forma direta, depoimentos de motoristas, cobradores, enfim. E agora vamos ouvir um administrativo, representantes da CETUT, representantes do CETUT, melhor dizendo, e da S-Trans, e esperamos também de que ex-gestores e gestores, seria muito bom que a gente pudesse ouvir para que falem por que a gente ainda não, para que digam por que a gente ainda não tem esse tipo de informação que você e o João pontuaram bem, sem dados, sem números, sem saber da receita, sem saber de gastos, fica difícil se fazer uma proposta para melhorar. E hoje o que foi dito tanto no bastidor como lá mesmo pelo próprio vereador Dudu, tem que ser, como é que você vai se embasar? Todos os empresários uníssonos em dizer que eles dependem do subsídio, porque senão não tem como rodar. A assessoria jurídica diz que o sistema vai parar. E como que fica então? Tem questões trabalhistas também. Tudo tem que ser embasado em cima de números e de dados. Então, assim, é bem difícil e o que a gente espera é que nessas próximas oitivas sejam ouvidas mesmo pessoas chaves, porque para repetir, desculpa a expressão, a mesma ladainha vai servir de quê? Né? Vai servir de base para quê? Para que proposta? Que o sistema está em colapso a gente já sabe, que já está meio parado a gente já sabe também.
e que o usuário está sofrendo 2, 3 horas na parada, também. Agora, o que fazer para resolver? Diga, meu querido. Edna e Lívio, eu vejo uma diferença significativa, por exemplo, na presença da iniciativa privada, né, no caso das empresas, do CETUT e do poder público. É claro que o empresário vai prestar depoimento, vai comparecer à CPI, mas ele realmente não tem uma obrigação de demonstrar ali as receitas da sua empresa. São dados privados, né, da sua empresa. Então, é claro que seria importante ele demonstrar, até por essa questão da transparência e para o diálogo ser bastante franco. Mas realmente ele não é obrigado a entregar as informações da sua empresa de forma, vamos dizer assim, voluntária. Né? De forma voluntária. Já no caso do poder público, não. A Câmara, os vereadores podem cobrar, via lei de acesso à informação ou por qualquer outro instrumento, por vias legais, a cobrança da prefeitura sobre o quanto de valor foi repassado às empresas nos últimos anos. E aí, com isso, dá para se imaginar para onde é que esse dinheiro foi. Ele foi aplicado em infraestrutura nas empresas, ele foi para pagar o salário dos trabalhadores do sistema. De repente, a gente pode ter aí uma informação de que ao longo dos últimos anos o poder público repassou montantes inimagináveis até às empresas, porque de fato essa questão do subsídio, ela é como você disse, uma ladainha muito antiga. Então, a presença do poder público lá, ela é essencial. Se ela vai ser politizada ou não, é algo que a gente vai ter que esperar, mas eu imagino que vai ser politizada, que a gestão atual vai fazer questão de dizer que os problemas, que os responsáveis pelos problemas são os ex-gestores. Os ex-gestores vão se defender, mas é certo que do poder público é mais fácil se cobrar a transparência, porque há meios, instrumentos legais de se fazer isso. Até porque todo o processo de mobilidade urbana, o processo de contratação passa pela S-Trans. Então, já que se fala tanto em abrir uma caixa preta no sistema, o poder público, sem dúvida nenhuma, pode ser o alvo dessa investigação. Ok. Vamos para o nosso próximo assunto, porque o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, criticou as estratégias do PSDB em trabalhar o nome de Silvio Mendes para as eleições 2022. Fogo e gasolina, Edna, vamos acompanhar. Olha, eu vejo o Silvio Mendes como um político do passado, um político sem ânimo, um político sem alma. Ele não tem força. Quem melhor defendia o Silvio Mendes aqui em Teresina foi o ex-prefeito Zé Filho, porque ele foi vice do Zé Filho, e o Zé Filho, quando terminou a campanha, disse: eu perdi porque eu coloquei um vice preguiçoso. Então, ali é a imagem do Silvio, é um homem que não tem disposição para fazer campanha, tal, mas se ele quiser ser candidato, ele tem todos os direitos, né? Ele tem a idade, ele tem tudo necessário para ser candidato. Agora, eu não acho que seja um candidato expressivo e forte. Feito da 224 cidades. O único prefeito que tinha, migrou para o PT, que é adversário. Então, quando o Silvio foi candidato, foi em outra época, em outro momento, saindo da prefeitura, embalado, em outro momento. Hoje ele está com muito tempo fora da política, certo? Tem perdido as eleições aí sucessivas, todas as eleições que ele disputou por último, ele perdeu. Então, assim, eu não vejo um candidato muito preocupante. E não acredito, porque o próprio Ciro Nogueira já se lançou candidato. O MDB quer oferecer um vice para o Rafael Fonteles. Então, a eleição aqui para governador de 2022, ela se desenha. Doutor Pessoa, prefeito de Teresina, Robert Rios, vice-prefeito, nós estamos fora da bolha. Tem uma bolha nacional, que é Lula e Bolsonaro, tem duas bolhas local, que é o Wellington Dias e Ciro Nogueira, e nós estamos fora dessa bolha. Se nós formos capazes de aglutinar força suficiente para romper duas bolhas, faremos. Se não for possível, faremos opção. Não ficaremos omissos. E a nossa opção é aquele lado que mais estiver ajudando Teresina. Declarações fortes. João Magalhães, eu começo com você. Na avaliação de Robert Rios, Silvio Mendes é um candidato velho do passado? Olha, não dá para a gente ouvir as declarações de Robert Rios desligando ele da Prefeitura de Teresina e do comportamento do que pensa o prefeito Dr. Pessoa. Até porque o que a gente tem observado é que os dois estão juntos, estão unidos, e o caminho que um vai tomar, o outro também vai acompanhar no processo eleitoral do ano que vem. O que diz respeito às críticas diretas e incisivas de Robert Rios a Silvio Mendes, elas não são muito surpresas, não surpreendem muito, porque de fato já faz alguns meses que os dois duelam, inclusive nas redes sociais. Inclusive foi um duelo mesmo, né, que
foi provocado entre os dois. Então essa disputa ela já é bem antiga. É claro que o Dr. Silvio Mendes é um político que ainda tem uma influência política muito grande. Ele deixou Teresina com a popularidade em alta, realmente participou de outros processos eleitorais majoritários a nível de Piauí e não obteve êxito, mas a gente sabe, inclusive as próprias pesquisas apontam que ele ainda tem um capital político expressivo, principalmente aqui na capital Teresina, e que isso pode fazer diferença. E claro, o PSDB deve realmente aproveitar esse capital político de Silvio Mendes para articular alianças no campo da oposição ao governo estadual do Piauí. Já no que diz respeito especificamente a Robert Rios, estou me adiantando aqui, viu, Lívio? Qualquer coisa você faz uma intervenção. Mas quando o Robert Rios diz que estão tentando construir uma terceira via, porque aqui no Piauí tem duas bolhas, uma de Wellington Dias e outra de Ciro Nogueira. E caso essa terceira bolha não seja viabilizada, ele vai optar por um desses caminhos que já estão postos, isso sim realmente é uma surpresa. E claro, se a gente for pensar que o pensamento de Robert Rios caminha junto ali com o Dr. Pessoa, a gente acredita que essa opção seja por uma base governista, até porque MDB e PSB, que são os partidos de Dr. Pessoa e Robert Rios, respectivamente, elas caminham junto com o governador Wellington Dias, a não ser que haja um rompimento de Dr. Pessoa e Robert Rios com seus partidos, o que seria uma discussão certamente para um outro momento e renderia bastante discussão em torno desse assunto. Mas, João Magalhães, estamos sempre diante de notícias que apontam que Dr. Pessoa está conversando com outras siglas, com outras agremiações. A mais recente notícia ligava Dr. Pessoa e Robert Rios Magalhães à possibilidade de um namoro com o patriota. E é sempre importante destacarmos que essas questões são remetidas a 2022. Edna Maciel, agora eu quero ouvir você. Nós estamos aqui diante de declarações muito fortes do vice-prefeito de Teresina. Silvio Mendes é o candidato velho, o PSDB é um partido acabado. E como já disse, João Magalhães já começou a introduzir este assunto, estamos diante de bolhas em nossa política, tanto nacional quanto estadual. E que mesmo assim, se essas bolhas, se uma terceira bolha não conseguir ser inflada, o que a prefeitura deve fazer é apoiar o melhor para a Teresina. Edna, declarações fortes, declarações reveladoras, como é que você avalia a fala de Robert Rios Magalhães? Isso, assim como a gente sabe do perfil, como a gente sempre comentou aqui, o perfil dos dois, né? Tanto o secretário Robert Rios como o ex-prefeito Silvio Mendes, o que a gente vê aí são essas bolhas, essa história de bolhas aí muito bem definidas e uma grande surpresa aí após ele falar dessas bolhas. É claro que não é surpreendente, essas declarações não surpreendem, as declarações tão contundentes, mas sempre chocam um pouco, né? Quando o secretário, o vice-prefeito fala quando ele vai fazer alguma declaração, a gente sempre fica na expectativa. Então, assim, é muito forte mesmo, contundente, o prefeito, o ex-prefeito Silvio Mendes, e o nome dele é independente de resultados de pesquisas, e a gente considera elas, mas é um nome respeitado, um nome considerado, com uma história, a gente sempre pontua aqui, né? Tanto de seu partido, do partido que retornou, como também dele mesmo, como gestor, né? À frente da Fundação Municipal de Saúde e da Prefeitura. Então, embora não tenha tido êxito, como o João bem citou em algumas candidaturas, mas é um nome forte sim. As declarações do Dr. Robert vão ser sempre nesse rumo e com esse perfil a gente já sabe. E o telespectador também sempre fica esperando. E quanto a 2022, olha, e me surpreendeu também essa questão, existe a polarização e me surpreende essa questão de ter a possibilidade dessa escolha. Mas como a gente também sempre fala aqui, em política a gente espera de tudo. E a gente vai ter que ver aí quais são agora as novas conversas, se realmente só vão ficar essas duas bolhas e se eles vão ter que fazer essa escolha ou se a tal terceira via, tal que eu digo entre aspas, não é com nenhum menosprezo, se há terceira via, que muitos partidos estão colocando aí, que pode haver aqui, se ela realmente vai surgir, se eles vão fazer parte dessa terceira via ou se vão fazer opção. Realmente fica um pontinho de interrogação aí. Pelo menos para mim. Olha, Edna e Lívio,
Chama a atenção também, de fato, todo mundo já conhece o perfil, a forma de Robert Rios tratar de política e lidar sobre diversos assuntos polêmicos, mas eu imagino que na medida em que ele, entre aspas, se antecipa ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para já ir trilhando ali algumas estratégias e colocando essas estratégias em público, ele coloca o prefeito, de certa forma, num certo constrangimento, porque é o vice-prefeito que está dando ali o caminho a ser trilhado. Não fale isso, João Magalhães. Então ele está, de certa forma, se antecipando à postura e ao perfil, ao pensamento do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Olha aí o que ele já está desenhando, Lívia. Tá vendo aí? Mas, Edna, é inevitável se pensar nisso, porque muito se espera uma manifestação do prefeito da capital do estado do Piauí. Talvez depois do governador, estamos de olho, estamos falando de uma das forças políticas mais importantes de um estado, é o prefeito da capital. E muito se espera essa manifestação de Dr. Pessoa, que sempre, quando é questionado sobre o posicionamento dele, nunca dá respostas objetivas e respostas diretas. O que o João Magalhães está falando na prática é o que muito se comenta nos bastidores, de que realmente a questão da gestão política e até da gestão administrativa da Prefeitura de Teresina, o que nós temos a impressão, não é, João e Edna? Sim. Passam muito mais pelo vice-prefeito do que pelo prefeito. E é uma questão de perfil também, né? Claro. O Robert Rios, a gente conhece o perfil dele. Se você perguntar, ele vai responder. Sempre. E vai responder direto. Sempre. E não está nem aí para quem está ouvindo, enfim. É uma questão realmente de perfil. Isso. Então, isso deixa transparecer realmente essa imagem de que ele se antecipa um pouco ao prefeito e já começa a detalhar mais ou menos as estratégias que saem do Palácio da Cidade. Agora, eu realmente não acredito que os dois sejam algo inseparado. Dr. Pessoa e Robert Rios certamente caminham muito juntos e têm demonstrado aí esse compasso, tanto na área política quanto também na questão administrativa. A última coisa que eu gostaria de dizer sobre esse assunto é realmente só arrematando a nossa conversa de hoje sobre essa questão, eleições de 2022, quando olhamos para o Palácio da Cidade, ou Pessoa e Robert Rios promovem uma ruptura radical e realmente se rebelam contra a tendência natural dos partidos dele, como foi bem destacado por João Magalhães, que no caso PSB e MDB estão intimamente ligados à base de apoio ao governador Wellington Dias. Ou se promove essa ruptura radical, ou realmente se aceita calado, hein, João? Com certeza é algo que vai ter que ser pensado até o ano que vem. As consequências políticas dessas atitudes também. Com certeza, mas eu acredito que aquela história do esforço, da tentativa, eles, Robert Rios, Dr. Pessoa e seu grupo político vão tentar articular um grupo forte, paralelo. Se não for possível, aí realmente você tem que aderir ao que já está posto. É aquela história, quando você não consegue enfrentar o inimigo, você se alia a ele e consegue ali, sem dúvida nenhuma, estar no meio do centro do poder. E afinal, pode ficar de fora, né? Exatamente. Afinal, estamos falando de política, que em tese deveria ser a arte do consenso. Foi o que foi dito por Enzo Samuel na reportagem sobre a CPI, buscar o melhor para todos. Vamos ver no que vai dar essa história. Vamos ao nosso próximo assunto, ainda falando sobre o Ninho Tucano, porque o professor Charles da Silveira, considerado um nome histórico do PSDB do estado do Piauí, pode se filiar ao PDT. Segundo informações de bastidores, Charles seria uma das apostas do PDT do Piauí para ajudar na formação da chapa proporcional da sigla. Em 2020, o nome do professor Charles chegou a ser cotado para ser o nome Tucano na sucessão do ex-prefeito Firmino Filho. Mas no caso, então, ele perdeu essa disputa e o nome do partido foi Kleber Montezuma. Edna Maciel, Charles da Silveira também é um nome muito importante da política, sempre muito ligado às gestões tucanas passadas, um nome muito próximo de Silvio Mendes, um nome muito próximo do ex-prefeito Firmino Filho e realmente um nome que ainda carrega com si uma bagagem política interessante, Edna. Exato, não é um nome esquecido, não. É um nome de referência, raiz praticamente, né, do partido, tem história, como reitor também. Então, assim, esse é um nome a se pensar e vamos ver se realmente se concretiza, né? Se fecha esse ciclo, se ele vai para esse partido, para o PDT. E é um nome que vai fortificar o partido, né? Se realmente ele for para o PDT, é um nome forte, é um nome que tem representatividade e que poderá contribuir aí para as próximas eleições.
Olha, João Magalhães, se confirmada uma boa aquisição? Olha, é bom lembrar que o professor Charles da Silveira, ele é uma espécie de mentor intelectual de um grupo político muito forte aqui em Teresina. Ele não é coadjuvante, não. Ele é protagonista das discussões do seu grupo político e realmente isso tem extrapolado nos últimos anos, inclusive a questão do PSDB. É bom lembrar que hoje o presidente municipal do PDT aqui em Teresina, o vereador Evandro Ide, ele é, entre aspas, uma cria política de Charles da Silveira. O vereador Evandro Ide ocupou espaços estratégicos importantes na Prefeitura de Teresina, na gestão de Firmino Filho, exatamente sendo apadrinhado pelo professor Charles da Silveira. Então, a possível chegada de Charles da Silveira ao PDT é uma espécie de caminho natural, porque quem está lá no comando é um afiliado político dele e certamente faz o partido crescer muito, porque de fato o professor Charles tem essa... né? Isso, tem essa experiência de já ter sido reitor, de ter ocupado cargos estratégicos na Prefeitura de Teresina, então, sem dúvida nenhuma, é alguém que tem uma experiência e um capital político que pode contribuir muito com o crescimento do PDT aqui no Piauí, nesse momento que o PDT do Piauí é presidido sob uma intervenção de um político aqui do vizinho estado do Maranhão. E, João, será que realmente a chegada de Charles da Silveira possa representar uma alma mais piauiense ao partido? Estão devendo isso, hein? Olha, sem dúvidas. E eu acredito também que isso já diz um pouco também sobre o futuro, né, do PDT. Concordo com você, está nas entrelinhas. Porque Charles da Silveira, no PDT, a gente fica difícil de imaginar a sigla, por exemplo, na base aliada do governador Wellington Dias, já que o professor Charles é daquele grupo tucano, muito mais próximo, né, de Silvio Mendes, enfim, do próprio PSDB do que necessariamente do Partido dos Trabalhadores. É uma aquisição interessante, se confirmada, é claro, visto que no caso nós tínhamos o PSDB em um levante crescente, confirmou as refiliações de Francisco Gerardo e Silvio Mendes, mas nem sempre se ganha todas, não é? Infelizmente, se tiver que se perder um nome como Charles da Silveira, vai ficar devendo, mas com certeza, se confirmada essa migração de partido, PDT e PSDB vão continuar marchando juntos, porque está no sangue deles. Com certeza. Não dá para se negar isso, não. É verdade, Leite. Vamos aqui para o nosso próximo assunto, um assunto que repercutiu muito nas redes sociais, porque foi através da internet, de um perfil oficial nas redes, que o secretário da Fazenda Estadual, Rafael Fonteles, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao Palácio de Karnak, anunciou a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado do Piauí. A visita deve acontecer no mês de julho deste ano. A vinda de Lula, com certeza, bota fogo no período pré-eleitoral aqui no estado. Edna Maciel, agenda de Lula, depois de uma sequência de Bolsonaro, seus ministros fazendo uma visita à capital do estado do Piauí, ao interior do estado, também com essa interatividade mais próxima com Ciro Nogueira, candidato da oposição, mais uma reação da esquerda, Edna. Olha aí, o pessoal correndo atrás, tá vendo? É reação mesmo, Lívio, você usou a palavra certa. O presidente Jair Bolsonaro já mostrou que não está para brincadeira e que está correndo atrás aí para as próximas eleições. Juntou gente, como diz lá aqui no interior, em todo lugar quando veio. A gente viu aí, nós acompanhamos. E agora a esquerda, mais precisamente o Partido dos Trabalhadores, está usando a estratégia que todos esperam, né? Ou seja, indo para cima, partindo para cima, e o ex-presidente Lula tem demonstrado nas redes sociais e também tem feito declarações de que está pronto, né? E é claro que o Piauí, tendo à frente um petista, e agora a gente já sabe que o nome Rafael Fonteles, é o nome para as próximas eleições, para concorrer aí para essa próxima eleição, nada mais natural que essa estratégia de trazer também um medalhão, um petista raiz, a liderança do Partido dos Trabalhadores, que é o ex-presidente Lula, que já declarou que, se for necessário, vai concorrer nas próximas eleições e está na cara que vai, né? João Magalhães e Edna Maciel, vamos acompanhar. Com certeza. Essa notícia realmente tem um peso político muito importante para o cenário que nós estamos vivenciando. O Nordeste sempre foi um grande reduto de esquerda, principalmente um grande reduto do Partido dos Trabalhadores. Este reduto, de certa forma,
foi balançado por conta de uma crescente onda de centro-direita aqui no Brasil e também por conta desse aumento de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, João Magalhães. Como é que você olha, dentro desse contexto que é tão complexo, quando se fala de eleições nacionais, onde a esquerda e o PT sempre tiveram bases muito sólidas no Nordeste, bases que foram abaladas por conta do sentimento antipetista, por conta do sentimento anti-esquerda e depois também, é claro, dessas visitas constantes de Jair Bolsonaro e de membros importantes de sua equipe de primeiro escalão, como é que você avalia as possíveis consequências políticas de uma vinda de Luiz Inácio Lula da Silva nesse contexto ao Piauí? Vai dizer muita coisa, hein, João? Olha, Lívio, com certeza. É bom lembrar que o Brasil, por ter essa dimensão continental, acredito que esses estrategistas políticos nacionais, eles observam por região. Aqui no Nordeste, como de fato você descreveu, nas últimas eleições, o Nordeste tem sido um reduto petista. Aqui mesmo no Piauí, Fernando Haddad teve mais de 70% dos votos na última eleição presidencial. O presidente Jair Bolsonaro, embora eleito em todo o país, aqui no Piauí teve menos de 30%. Então, a disputa aqui é muito simples. Jair Bolsonaro quer conquistar um território que ele não tinha, enquanto o Partido dos Trabalhadores quer manter o Piauí sob influência direta do partido político, da sua ideologia. É claro que isso influencia diretamente numa briga que é pelo governo do Estado. E aí a gente fala das bolhas, né, que Robert Rios citou há alguns minutos atrás. No cenário nacional a gente tem o Partido dos Trabalhadores e o presidente Jair Bolsonaro disputando esse território. Isso influencia diretamente na briga pelo Palácio de Karnak, onde o Wellington Dias coordena aí esse grupo, que já lançou aí Rafael Fonteles como pré-candidato, pelo menos nos bastidores, e, de outro lado, o senador Ciro Nogueira, que se alinha cada vez mais ao presidente Jair Bolsonaro. Essa vinda do presidente Lula, ela pode significar muito para a manutenção do Partido dos Trabalhadores sobre o controle político dessa região. É claro que a visita dele é diferente da do presidente Jair Bolsonaro. Quem está no poder, quando visita uma região, ele tem as condições de levar obras, de inaugurar obras, como foi o caso da visita do presidente Jair Bolsonaro, anunciar recursos. Já no caso do ex-presidente, ele vem mesmo para fazer política, para encontrar líderes políticos, não só da capital, quanto também do interior e, claro, movimentar a militância do Partido dos Trabalhadores e seus apoiadores e fazer com que o Piauí continue sendo esse território em que esse grupo político do ex-presidente Lula demonstrou até as últimas eleições ter cerca de 60% a 70% do eleitorado. Edna, vai ser uma visita muito interessante. Eu até caracterizaria a chegada de Lula ao estado do Piauí para o mês de julho como um termômetro de como está a esquerda na região que tradicionalmente sempre foi ligada ao partido e à figura de Lula. Nós tivemos aí, por conta dessas questões políticas, questões de processos judiciais, um certo afastamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dessa convivência mais direta com o eleitorado, com suas bases políticas. A vinda de Lula ao estado do Piauí no mês de julho, se realmente se configurar, vai ser um termômetro decisivo, definitivo, eu acho, na questão política que se traça para 2022. Como é que você avalia, Edna? Certamente. Vocês colocaram um ponto bem que a esquerda tem que pensar bem, porque estamos em época de pandemia e... verdade. Então, vamos esquecer da pandemia. Estamos em época de pandemia, então vai ter que ser muito bem pensado estrategicamente essa vinda do ex-presidente Lula, porque assim como as lideranças de Bolsonaro acabaram se aglomerando em e sendo criticadas, momentos, né, Edna? Exatamente. Então vai haver, isso aí a gente tem certeza de que deve haver também muita preocupação em torno dessas questões e a repercussão disso. Mas, se confirmar a vinda realmente do ex-presidente Lula, você tem toda a razão quando diz que haverá uma medição de temperatura, né? Nós vamos ter uma ideia de quantas pessoas, mesmo nessa desvantagem de não vir para questões de gestão, de inauguração de obras, de ver quanto a militância está disposta, mesmo com todos os cuidados, a acompanhar a agenda do presidente Lula, e aí do ex-presidente. E aí a gente realmente também, todos nós que participamos da política e que acompanhamos, vamos ter essa medida, essa medição, porque aí vai realmente se ver quem não só daqui do Estado, certamente estados vizinhos também, alguns representantes, algumas lideranças devem participar,
sempre preocupados com a questão de muito ajuntamento, não vai ser a mesma coisa. Então, vai ser bem difícil, viu? Vai ser para a gente comparar o que a gente viu aí, né, com a vinda do presidente Jair Bolsonaro, com essa vinda do ex-presidente Lula. E talvez você tenha razão, Lívio, quando diz que a partir daí a gente vai mensurar esse retorno, né, esse ressurgimento aí do Partido dos Trabalhadores para tentar realmente limpar essa má imagem que ficou há uns tempos atrás com determinados episódios e que agora, com esse ressurgimento da fala, da liderança do partido, pode-se reforçar aí a militância do partido. Olha a minha cabeça, Edna e João, eu esqueci por alguns momentos que estamos em contexto de pandemia e realmente a postura da esquerda, da direita e do centro na pandemia tem sido muito criticado pela esquerda. Estamos também diante de um contexto em que o último movimento feito pela esquerda aqui na capital do estado do Piauí foi um tiro que saiu pela culatra. A gente não precisa entrar em detalhes sobre aquele manifesto que realmente causou uma grande insatisfação. Mas é interessante também, João, antes do seu comentário, eu queria realmente destacar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega em um contexto um pouco desfavorável para ele, porque nunca se viu na história desta cidade, a capital do Piauí, Teresina, um levante de centro-direita tão forte como se está vivenciando na atualidade. Se antes Lula chegava em Teresina e era recebido com festa, era recebido com aquele sentimento de que ele estava voltando para casa, talvez, nesse contexto que estamos vivenciando, de um centro-direita cada vez mais forte em todo o país, e particularmente na capital do estado do Piauí, não sei se esse sentimento, se ele vai ser recebido tão calorosamente como foi em situações anteriores. Era essa questão central que eu queria tocar nesse comentário, Lívio, porque essa possível visita, né, do ex-presidente Lula vai ser interessante para a gente entender melhor qual o discurso a ser apresentado para uma região que sempre foi dominada politicamente pelo Partido dos Trabalhadores. A gente teve aqui, há um mês atrás mais ou menos, a presença do presidente Jair Bolsonaro, claro que não foi aqui na capital, foi no extremo sul do estado. Mas que repercutiu bem, João, com certeza. Repercutiu muito bem. E lá ele apresentou a questão do discurso, né, que ele vem apresentando por onde anda, fazendo críticas à questão das restrições sanitárias, prometendo a retomada da economia o mais rápido possível, e agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir o que o ex-presidente Lula tem a dizer em um território onde você bem frisou, o PT já dominou bem mais no que diz respeito à própria adesão, né, da população ao discurso petista. Então vai ser interessante a gente entender qual discurso vai ser apresentado pelo ex-presidente, até porque não podemos descolar a vinda dele do comando do Piauí, o fato do Piauí estar sendo comandado pelo Partido dos Trabalhadores já pela 4ª vez, né, sob o comando do governador Wellington Dias. Então precisamos acompanhar bem e esperar para ver qual discurso vai ser apresentado à população. Quem trabalha com política vai ser um prato cheio, hein, Edna? Vai ser muito interessante essa visita. Vai sim, assim como a visita do presidente Jair Bolsonaro movimentou a imprensa e movimentou a comunidade e seus seguidores, certamente que a visita do ex-presidente, diante de toda a sua história, de todas as polêmicas, do retorno aí da questão da justiça, dele ter sido, agora se sentir mais à vontade para participar de eventos, para falar, como a gente tem visto nas próprias redes sociais, certamente, e também os opositores que vão fazer críticas, que vão estar nas redes e que não vão receber tão bem, vai movimentar a cidade, vai movimentar o estado e dar muito trabalho para a gente, ainda bem. Com certeza. Edna, obrigado, boa tarde para você, até amanhã. Muito obrigada a você, ao colega João Magalhães, muito obrigada à audiência, até amanhã. João Magalhães, aquele abraço para você, obrigado, boa tarde. Valeu, Lívio, boa tarde para você, para a Edna e para todos os telespectadores do Dia News. Política do Dia.